Pronto. Pode Bom, começar. então, como eu disse, boa tarde, sou Renata Bolfo Pérez e vou iniciar a apresentação e depois Maria Fernanda também vai dar sequência nessa apresentação que a gente faz para o DIP, de soluções baseadas na natureza, no contexto da nova norma de referência de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Como eu disse a vocês, a gente faz parte de um coletivo que já está desde 2024 trabalhando nesse processo da norma de referência da ANA, na primeira norma de referência da ANA, 12 de 2025, e ela dispõe sobre a estruturação dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Eu vou fazer um contexto, porque para a gente é muito importante falar desse momento de como a norma foi elaborada, o processo todo esse processo de participação que ela teve, para aí a Maria Fernanda falar um pouco como as soluções baseadas na natureza vêm sendo trabalhadas no contexto da norma. Então, esse movimento de estruturação de um sistema e de um processo de regulamentação dos serviços públicos de saneamento básico, eles iniciam-se em 2020, com a atualização do Marco Legal do Saneamento, que ele reforça as metas de universalização, ele trabalha com a questão da melhoria da qualidade dos serviços, e ele vai alterar a Lei Federal 9984 da Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Águas, ela passa a ter a atribuição de editar normas de referência sobre os serviços de saneamento básico. Então, nesse momento, é estruturado todo um campo dentro da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é a Superintendência de Regulação de Saneamento Básico, a SSB. Ela é organizada por coordenações, e justamente a de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, ela se constitui, a CODRU. Nós estamos aqui com a presença do Maurício, nós também temos a Ana Cristina Correia, a Maria Elisa Costa, o Maurício Monteiro e o Pedro Cerqueira, que trabalham na CODRU, organizando o processo de propor normas de referência, visando o disciplinamento de padrões técnicos de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na operação, disposição final e no tratamento dos sistemas de saneamento básico para os componentes de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Então, a partir desse momento, estrutura-se o que eles dizem toda uma trilha regulatória da drenagem e do manejo de águas pluviais urbanas pela CODRU. Então, a primeira norma de drenagem, ela começa a ser estruturada, e ela foi publicada agora em 2025, existe também uma sequência de publicação da segunda norma de indicadores e metas para a prestação de serviços de DEMAPU, então o processo de elaboração dessa norma ele já foi iniciado com a abertura de uma consultoria para apoiar na elaboração dessa norma, e uma terceira norma que ela é relacionada à cobrança dos serviços públicos de DEMAPU. Todas essas normas, elas estão apoiadas por relatórios, por análises de impacto regulatório, também vão ser produzidos manuais, cursos, para fazer com que essas normas elas sejam cada vez mais conhecidas, cada vez mais utilizadas e cada vez mais implementadas no nosso país. Essa norma a CODRU, a Coordenação de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, para construir essa trilha regulatória, ela fez todo um estudo de entender qual é o principal problema regulatório da drenagem no país. Então, esse estudo ele já vem sendo feito já há mais de 3 anos, e aí colocou-se como o problema central, que é a prestação inadequada dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no Brasil. A gente sabe que esse é um problema histórico, ele é um problema bastante consolidado, e a ideia justamente da ANA é trazer mudanças de paradigmas, é trazer novos valores e trabalhar justamente com a articulação dos atores que estão bastante envolvidos na prestação dos serviços. Então, a CODRU, ela estruturou essa árvore de problemas
compreendendo que existem causas principais para essa prestação inadequada dos serviços de drenagem, como a infraestrutura de drenagem inexistente, antiga ou subdimensionada, a indefinição de padrões de qualidade, indefinição das atividades que compõem a prestação dos serviços de drenagem, recursos insuficientes para drenagem, né? A gente sabe que esse é um componente de drenagem que carece muito de recursos, e a desarticulação das políticas, as políticas de saneamento, políticas de recursos hídricos, políticas urbanas, políticas climáticas, e os instrumentos bastante desarticulados. As consequências, a gente não precisa aprofundar muito, porque esse é um grupo que vocês estudam, muitas pessoas aqui estudam e atuam nas consequências desses problemas, e a gente sabe que esses problemas, eles vêm cada vez mais sendo agravados pelo avanço dos eventos extremos. Então, a partir do momento que se compreende o problema regulatório geral, parte-se para entender o problema regulatório específico dessa primeira NR, que é justamente a indefinição das atividades que compõem a prestação dos serviços de DEMAPU. Então, como uma prestação de serviços adequada, quais atividades devem ser feitas pelo prestador de serviços, pela prefeitura, pelas entidades regulatórias, pelos usuários, quais atividades precisam ser realizadas para mudar e para alterar essa lógica identificada no problema regulatório. E aí, a partir do momento em que se identifica também o problema específico dessa norma, o grupo também se debruçou para entender as causas e olhar para as consequências e tentar revertê-las. Então, uma das primeiras causas é justamente essa indefinição dos conceitos que envolvem a prestação de serviços de DEMAPU. Então, muitos conceitos dispersos, sobrepostos no campo da engenharia, no campo da arquitetura, em diversos campos que precisariam ser um pouco mais discutidos e articulados. Essa falta de compreensão mesmo dos serviços e como as infraestruturas verde, azul e cinza podem ser melhor trabalhadas e articuladas dentro da prestação dos serviços. A qualificação técnica dos atores envolvidos, a baixa qualificação. Então, a ANA, ela entende que é um compromisso bastante importante fomentar processos de qualificação e de capacitação, e a desarticulação institucional. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma desarticulação das políticas, a gente também tem uma desarticulação das instituições responsáveis por implementá-las. Bom, compreendido um pouco o problema regulatório específico da primeira norma de referência de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, a ANA, ela abriu em 2023, com o apoio do PNUD, um edital para contratar uma consultoria para justamente apoiar a CODRU na elaboração da norma de referência de diretrizes gerais. Então, foi um processo público aberto, um edital público, e nós nos organizamos nessa parceria, nessa junção de uma consultoria de Curitiba, que é a LMDM, e a Fundação Cristiano Ottoni, a FCO, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente concorreu nesse edital, e fomos contemplados. Então, essa equipe, ela é coordenada pela professora Priscila Moura, que está aqui com a gente, professor Nilo Oliveira do Nascimento, que são da UFMG, pela Maria Fernanda Nóbrega dos Santos, por mim, Lucilene da Silva, Juliana Lubel, Carlos Lebelém, Ana Carla Silva e Caroline Kozak, que a gente vem atuando desde 2024, juntamente com a CODRU, nesse processo de elaboração da norma. E aí, como se dá esse processo de elaboração da norma de referência de drenagem e manejo de águas pluviais? A CODRU, ela já estava estruturando todo esse processo da trilha regulatória, de planejamento dessa norma. Então, foi publicada uma norma técnica para deliberar a diretoria nesse processo, para que esse processo iniciasse no âmbito da ANA.
Depois, o processo ele foi aprovado, e aí a gente tem um conjunto aqui de atividades que foram desenvolvidas em parceria com a consultoria e a Codru. Então, a gente desenvolveu toda uma análise do impacto regulatório dessa questão, a partir da identificação dos problemas. A gente promoveu um amplo processo de escuta dos atores, que se chama tomada de subsídios. Então, foi feito todo um processo de diálogo e de identificação de sugestões e lacunas para que essa norma fosse elaborada. Depois a gente publicou um relatório de análise do impacto regulatório, de quais seriam as principais alternativas regulatórias para a elaboração dessa norma. Esse processo, ele passa, no âmbito da ANA, por toda uma avaliação jurídica e de conformidade. A gente publica um relatório de avaliação de todas as contribuições, então todas as contribuições que passaram por esse processo de elaboração da norma são analisadas, são discutidas, são agrupadas, são categorizadas, e aí uma minuta da norma foi construída, ela passa por um processo de consulta pública, e esse processo de consulta pública também é aberto para abertura de novas sugestões e contribuições, e aí a gente tem o momento de publicação da norma. Então, a gente está recentemente, a norma foi recentemente publicada, mas ela não encerra, não existe um final desse processo ainda. Por quê? Porque a gente está elaborando um manual para explicar essa norma, para detalhar um pouco mais, para orientar as prefeituras, os prestadores de serviço, as entidades reguladoras infranacionais e também os usuários de como essa norma ela pode ser cada vez mais utilizada, cada vez mais aplicada no âmbito dos municípios, e também a gente está estruturando um curso de capacitação para explicar também todo esse processo. Então, a gente está justamente nesse momento de implementação da norma, no momento de promover capacitações, e esse momento para a gente é bastante importante, para quanto mais pessoas conhecerem todo esse processo e fazerem parte, para a gente é muito importante. E depois, esse processo, ele também, para além da capacitação, ele vai ser avaliado, ele vai ser monitorado, ele vai ser acompanhado por todos os atores. A gente, como eu disse, esse processo foi muito rico. A gente sabe que a drenagem, ela é um componente que vem sendo, no âmbito das gestões, né, ele fica ali esquecidinho, mas ele está sendo cada vez mais colocado em evidência, justamente por conta das questões climáticas, dos grandes eventos, dos eventos extremos. A gente sabe que cada vez mais grupos como o DIP vem promovendo e já vem implementando as soluções baseadas na natureza. A gente sabe que existe um movimento muito grande já de promover esses novos conceitos, de mudança de postura. Então, a gente está num momento, numa janela de oportunidade, justamente para fazer com que essa norma ela tenha cada vez mais aderência e que esses conceitos eles sejam absorvidos nos mais diversos campos. Então, por isso que para a gente foi muito importante promover esses momentos de escuta dos diversos atores. Então, de abril a maio de 2024, a gente promoveu um amplo processo de tomada de subsídios. Então, foi muito interessante esse processo, porque nós tivemos quase 1.400 contribuições, e aí esses processos, eles são todos promovidos pela ANA, pela Agência Nacional de Águas, pelo Sistema de Informações da ANA. Nós tivemos também, e aí, esse foi um primeiro momento mais de colher sugestões para elaborar a norma. A gente teve no final do ano de 2024, um momento que a gente fez o esboço já, a minuta da norma, e essa minuta da norma, ela passou de outubro a dezembro por consulta pública, e aí nós tivemos mais de 530 contribuições, e em novembro nós tivemos uma audiência pública, recebendo também mais de 600 contribuições, e nós também promovemos um workshop
nesse momento de discutir o manual. Então, a gente teve quase 2.500 contribuições. Para a gente foi um momento muito importante. Muitos de vocês colaboraram, diversas pessoas, e a gente considera que essa norma não é da Codru, não é da consultoria, essa norma, existem muitos atores que participaram dela. Nós tivemos a participação de mais de 320 pessoas, do setor da academia, várias prefeituras municipais participaram, já trazendo desafios, dificuldades, colocando, a gente vive num país com muitas diferenças regionais, pequenos municípios, médios municípios, grandes metrópoles, então que trouxeram esses contextos e como a gente pode ir trabalhando essa questão da diversidade regional no âmbito da norma. Diversos estudantes, alunos e pessoas e pesquisadores nessa área, prestadores de serviço, empresas, consultorias, as próprias entidades reguladoras que atualmente regulam mais abastecimento de água e tratamento de esgoto e que estão começando agora nesse processo de regulação da drenagem, então também estão muito interessantes porque elas vão ser o elemento chave também para fazer com que esse processo se organize no âmbito dos municípios e ampare os municípios com conhecimento e com uma estrutura administrativa. Órgãos federais, então, a Agência Nacional de Águas, em parceria com o Ministério das Cidades, Meio Ambiente, Defesa Civil, Ministérios da Ciência e Tecnologia, outros órgãos que também já estão trabalhando no sentido de promover as soluções baseadas na natureza em âmbito federal, e órgãos estaduais também, e toda a parte das universidades, dos grupos de pesquisa. Então, foi um processo muito rico e muito participativo, e que a gente buscou acolher, né, num documento técnico. Claro que a gente tem diversos momentos em que a gente precisa realmente tomar algumas decisões, mas muitas dessas contribuições foram acatadas. E, finalmente, a gente tem, então, em 2025, no dia 17 de março, a publicação pela ANA da Resolução 245, que publica a norma de referência 12 de 2005, que dispõe sobre a estruturação dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Essa norma já está disponível para todo mundo acessar. A norma, ela se estrutura em 7 capítulos, então tem um primeiro capítulo que ele apresenta um pouco o escopo e a abrangência dessa norma, aonde essa norma ela vai atuar e para quem ela vai principalmente lidar. A norma ela também apresenta um conjunto de termos e definições, então no início da norma ela também apresenta, o manual vai trazer também esses termos, que vieram, muitos desses termos e dessas contribuições vieram do processo participativo. E ela apresenta, o capítulo 1, os objetivos dos serviços públicos de DEMAPU. E é nesse momento que a gente vai trabalhar um pouco mais em detalhes para vocês aqui nesse debate, porque existe uma postura muito já desde o início da Codru, da gente trazer a abordagem das soluções baseadas na natureza, embasando todos esses municípios. Depois, o capítulo 2, ele apresenta como os serviços públicos de drenagem, eles se organizam, eles se estruturam, como as atividades, quais são as atividades, então toda aquela identificação inicial do problema regulatório, de indefinição das atividades, essa norma, ela tenta mostrar com maior clareza quais são as atividades, as subatividades, e, além das atividades, todas as infraestruturas e as instalações operacionais do sistema de DEMAPU, e os responsáveis. Então, quais são, a norma define 4 atores centrais, justamente para tentar promover essa estruturação dos serviços públicos de DEMAPU. A norma também dá ênfase em processos educativos, em processos de educação ambiental, então é muito importante que o usuário, ele sinta-se também parte desse processo, e não só os usuários, mas todos os atores, e também na promoção de processos participativos. Então, a gente sabe que
existe um instrumento também central no componente da drenagem, que são os planos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Então, é importante que esses planos, a partir do momento da publicação da norma, novos planos sejam elaborados ou revisados e eles sejam cada vez mais abertos à participação. Aí tem um capítulo que fala da importância dos municípios prioritários para iniciar a elaboração dessa norma. Essa norma ela tem um prazo, ela vai passar por todo um processo de conhecimento e de aderência, ela não precisa ser implantada já a curto prazo, mas ela tem alguns critérios de comprovação e de observância para que ela seja adotada. E aí as disposições finais. Então, essa é a estrutura da primeira norma de drenagem, e que ela busca contemplar todos esses elementos. E aí, aqui, eu vou finalizar a minha apresentação mostrando quais são, a partir do momento que se tem essa compreensão, essa estrutura da norma, quais foram os 5 principais objetivos que a norma coloca para tentar fazer com que esses problemas de drenagem e manejo de águas pluviais sejam cada vez mais minimizados nas nossas cidades. O primeiro deles é justamente olhar para os processos de urbanização, então minimizar os impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico e da poluição nos corpos hídricos. Então a norma ela trabalha com essa questão da qualidade e da quantidade atrelados, e entender que os processos de urbanização eles são responsáveis por todas essas questões, contribuir para a segurança hídrica, entendendo que a segurança hídrica ela faz parte de acesso de água, mas não somente, né, toda essa questão da promoção da biodiversidade e também de territórios e cidades mais resilientes também, contribuir para a redução dos impactos sociais e econômicos associados aos riscos de enxurradas, alagamentos e inundações. Então, tem uma questão social bastante atrelada, e a norma também, ela enfoca a prioridade nos territórios vulneráveis também, contribuir para a proteção da vida, das propriedades e das demais infraestruturas urbanas, e contribuir com estratégias de resiliência urbana e em consonância com os planos de mitigação e adaptação às mudanças do clima e planos de contingências. A gente sabe que existe um escopo de atuação da norma de drenagem, que tem um foco de atuação nas áreas mais consolidadas, mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar de maneira totalmente articulada com esses planos, com os planos mais regionalizados e mais macros de adaptação climática. E, por fim, para passar a palavra para a Maria Fernanda, eu acho que aqui que está talvez o grande elo e o grande valor de todo esse trabalho que a Codru vem fazendo já desde 2020, que a consultoria, que a gente considerou em muitas falas de vocês, que é justamente colocar que esses objetivos, para que eles sejam atendidos e cada vez mais garantidos, tem que se dar prioritariamente, esses princípios eles têm que serem trabalhados adotando prioritariamente os princípios de sustentabilidade e a abordagem das soluções baseadas na natureza. Então, eu vou agradecer mais uma vez, vou finalizar a minha fala, e agora a gente passa para a Maria Fernanda, que ela vai apresentar um pouco o que a norma está entendendo dos princípios de sustentabilidade da abordagem de SPM. Então, obrigada, Maria Fernanda, vamos lá. Bom, obrigada, Renata. Estão me ouvindo? Tudo Sim. certo. Ótimo. E a apresentação aqui, ela está de tela cheia? Não. Agora vai ficar. Certo? Bom, Certinho. então, maravilha. Bom, como a Renata já apresentou, né, enfim, é um processo, né, longo, que nós participamos de parte dele, né, e justamente a nossa ideia aqui era trazer para vocês, né, em que momentos a ANR, essa norma, toca essas questões relacionadas ao grupo de pesquisa, né, das abordagens das soluções baseadas na natureza, e também
explicar um pouco do processo de construção disso, né? Porque a gente sabe como muitas vezes, né, existe uma certa até urgência, né, em trazer certos temas, incorporar certos temas, né, numa norma que era tão esperada, né? E é importante destacar como isso foi sendo construído e também como isso é parte de um processo, né, como isso é parte de um projeto maior e que principalmente visa entender o que é esse serviço de drenagem e manejo de águas pluviais, porque hoje, como a gente entende isso como um serviço, depois, como a gente avalia a prestação desse serviço, e depois, como a gente garante sustentabilidade econômico-financeira para que esse serviço seja prestado adequadamente, né? Então, dentro desse panorama geral, que a gente vai explicar um pouquinho agora como que essas questões da sustentabilidade e da abordagem das SBNs entrou, então, dentro do corpo da norma, tá? Bom, eu acho que a Renata conseguiu fazer esse passada geral, né? Só preciso mudar aqui, ótimo. Bom, eu acho que é até legal contar uma história, né? No começo, quando a gente começou esse trabalho, houve um grande debate interno, justamente pensando, será que a gente deve colocar um capítulo sobre a sustentabilidade? Será que a gente deve pôr isso na primeira página da norma? Como que a gente vai apresentar isso de uma forma que fique muito claro qual é a linha condutora do pensamento para essa norma, né? E aí, é muito interessante, né, que depois de tanto discutir sobre isso, né, a gente entendeu que a drenagem sustentável, essa abordagem, ela não era uma forma de fazer a Demapu. Na verdade, né, não poderia existir uma drenagem e uma drenagem sustentável, né? Na verdade, a gente entendeu que essa forma de trabalhar com esses processos, ela é a forma contemporânea de compreender a drenagem e manejo de águas pluviais, né? E aí, quando a gente fez esse salto, né, eu acho que foi um salto de amadurecimento, né, para a norma, esse capítulo deixou de existir. E esse capítulo ele deixa de existir por quê? Porque esses princípios eles vão nortear todos os outros, todas as atividades, todas as infraestruturas, enfim, os objetivos e a concepção da norma. Então, na primeira versão, que foi para consulta pública, existia um capítulo destinado à drenagem sustentável, e agora vocês vão ver lá que, na verdade, ele não existe mais. Todas essas questões elas vão permear o documento. Então, acho que isso foi um amadurecimento muito legal, e principalmente depois de toda a discussão e participação, né, social que aconteceu. Tá? E aí, então, acho que eu nem preciso literalmente chover no molhado para vocês, né? Falar sobre qual é essa abordagem, né? A gente está entendendo aqui que a drenagem convencional, ela se resume a retirar esses, né, o escoamento superficial de um local e mandar para o outro, e aí a gente não está falando nisso somente, a gente está entendendo que isso vai além, né, contempla a questão do tratamento dessa água, contempla o amortecimento, né, das vazões e dos volumes, né, contempla criar um espaço urbano que seja convidativo, afinal de contas, são grandes estruturas que ficam ali no espaço, né, na convivência com as pessoas, e nós precisamos pensar essas questões, na aceitação que isso vai ter, enfim, essa abordagem é a abordagem das SBNs, né, a abordagem calcada nas questões de sustentabilidade mais amplas e que, portanto, é a nossa visão contemporânea sobre como fazer esse manejo, tá? E aí, esse conceito, né, então, ele vai entrar em todos os tópicos, né, relacionados à concepção de projetos dentro da norma, tá? E, né, eu acho que só um lembrete também, né, aqui a gente já sabe, né, quando a gente começa a falar a respeito dessas questões, né, mas eu trabalho com o desenho sensível às águas, eu trabalho com desenvolvimento urbano de baixo impacto, eu trabalho com infraestrutura verde, eu trabalho com técnica compensatória, controle na fonte, enfim, né, a gente fez uma grande mescla, né, de conceitos, né,
que existem, logicamente, diferenças, né? Mas o que existe em comum é justamente esse entendimento de que essa abordagem integrada, né, e mais sustentável é a visão contemporânea e que ela pode ser agrupada, né, dentro desse guarda-chuva que são as SBNs. Né? Então, as SBNs, inicialmente, elas tinha, né, passava pelo texto, mas na consolidação final da norma, ela ficou, então, como esse grande guarda-chuva que entende, né, que a gente precisa aprender com as soluções baseadas na natureza para que a gente possa reproduzir, né, dentro do possível, esses processos que ocorrem, né, no meio urbano. Tá? Então, todos esses termos aí, eles vão aparecer depois para a gente lá no glossário, eles vão ser abordados um pouco mais lá, e na norma eles vão entrar aí dentro das SBNs, tá? E, né, eu acho também importante pontuar, porque até foi um grande tema, né, de contribuição, qual era a definição que a gente iria adotar, né? Muito complexo, algo assim, muito delicado, até porque a gente sabe o quanto isso é um conceito em evolução, né, em debate, e era preciso que a gente partisse de um ponto, né? Então, né, a partir de tudo aquilo que foi destacado, que foi comentado, que foi solicitado, né, dentro das consultas públicas, né, aquilo que vai ficar para a gente é justamente essa ideia, né, de que é preciso aprender com a natureza e reproduzir ao máximo esses processos nos nossos projetos de drenagem e manejo de águas pluviais. Né? E aí a definição foi a mesma definição, né, que foi apresentada aqui no começo do nosso encontro, né, que a gente está usando a definição da UNEP de 2022, né, que resume, então, essas ações para proteger, conservar, restaurar, utilizar de forma sustentável e gerenciar os ecossistemas, né, de água doce, costeiros, marinhos, naturais ou construídos, que abordam os desafios sociais, econômicos e ambientais de forma eficaz e adaptativa, ao mesmo tempo que proporcionam bem-estar humano, serviços ecossistêmicos, resiliência e benefícios à biodiversidade. Né? Então, nós partimos dessa definição para construir agora, dentro dos serviços de DEMAPU, o que seria, então, as SBNs voltadas, né, para a prestação do serviço em si. Tá? E aí, agora eu vou mostrar algumas coisas também, mas algumas coisas vocês vão até perceber que contém alguns exemplos, enfim, mas são coisas já do manual, né? Então, já é algo que a gente já está elaborando para essa capacitação. E eu acho que é bem legal também destacar o quanto a gente está buscando exemplos que a gente encontra no nosso país, né? Porque existe muito essa questão, é fácil fazer esse SBN em outro lugar, enfim, aqui no Brasil isso funciona, isso não funciona. Então, a ideia é justamente mostrar uma série de iniciativas que têm esses valores, né, dentro delas, para que a gente possa compartilhar e aprender com né, os acertos e os erros, tá? Bom, aí, eu acho que um outro avanço muito grande que a gente teve foi o entendimento de que os serviços de DEMAPU, eles são prestados, né, a partir de diferentes infraestruturas, né, e a gente tem a infraestrutura verde, a infraestrutura azul e a infraestrutura cinza. Né? Isso daqui pode parecer, assim, uma questão simples, né, quando a gente fala com especialistas no setor. Né, para vocês, eu acredito que é um público, né, pregar para os convertidos, então vocês já sabem da importância dessas infraestruturas, mas quando isso aparece dentro de uma norma, né, para que todo mundo olhe e veja, não, o que é drenagem? Drenagem é a boca de lobo, a canaleta, a galeria, né? Quando você mostra que isso é infraestrutura cinza e que, para além disso, existe a verde e azul, eu acho que isso é muito educativo. Né? Então, a gente fez questão de sinalizar dentro da norma que a infraestrutura ela tem essas diferenças, né? E que elas se complementam e são prioritariamente integradas. Né? Então, aqui também existe até uma outra questão importante, que é aquele grande debate, é a cinza contra a verde, enfim, e aí a norma ela coloca que não, ela coloca que elas são complementares e que elas estão integradas dentro do meio urbano para que a gente possa prestar o serviço adequadamente.
tá? Então, eu acho que isso é um danado de um avanço, que pode parecer simples, mas não é. Está escrito ali, né? Tudo ali, posto ali, é importantíssimo para a gente consolidar essas estruturas e essas funções para além de somente carregar a água, tá? Então, a gente tem a infraestrutura verde, tá? A infraestrutura azul e a infraestrutura cinza. E aqui a gente tem alguns exemplos aí do próprio manual, já mostrando algumas ideias, né? O que compõe, enfim, e a ideia é justamente ilustrar esse manual com as boas práticas, com exemplos que, para além das funções, né, de condução, de amortecimento, também promovem tratamento, disposição final, enfim. Ô, Fer, sua tela ficou preta. Isso, Sério? voltou, agora Voltou? voltou. Ah, beleza. Bom, e a infraestrutura cinza, né? Os exemplos, né, de canais, bacias, enfim, tá? Então, aí, mostrando para o pessoal que isso é apenas uma parte. Eu acho que isso é muito legal, tá? Bom, e, então, considerando esses conceitos, né, que eu acho que nem vale a pena a gente ficar aqui discutindo, afinal de contas, a gente está falando para especialistas na área, né? Então, mostrar um pouco para vocês, então, como que isso se aplicou, então, dentro da concepção da norma. Será que é a minha internet que está... Saiu de novo. Coloca de novo, vamos ver se... Então, Agora apareceu. será que eu tenho que ficar mexendo o mouse? Vamos ver. Vou manter o mouse mexendo. Bom, então, como que esses conceitos todos foram traduzidos em, vamos dizer assim, objetivos, princípios, coisas que poderiam nortear a concepção desses projetos, né? Então, a gente pegou todas essas questões, né, e tentou transformar tudo isso, né, em itens que sejam facilmente compreendidos, né? Então, quando a gente for propor, né, um projeto de DEMAPU, como que a gente deve iniciar esse processo? Primeiro, né, a gente tem a promoção das infraestruturas verde e azul, prioritariamente. A gente tem a questão da integração com o planejamento urbano e com a paisagem, como um ponto importante, né? É preciso também considerar aspectos locais e regionais e soluções que valorizem as especificidades dos territórios populares, favelas, comunidades urbanas, bem como a diversidade de formas de ocupação da cidade, né? A promoção de benefícios sociais e ambientais, benefícios ecossistêmicos, né? São questões que devem ser olhadas dentro de um projeto, né? Vamos ver, passou. O controle na fonte, né, da vazão, redução de volume, também deve ser um ponto a ser sempre buscado, né? E aí a gente avança também dentro né, do marco do saneamento, que coloca lá o amortecimento de vazões apenas, e aí a gente avança trabalhando também essa redução dos volumes, ou seja, priorizando processos como a infiltração, né, que vão ser muito benéficos para tantas questões, né? A consequente redução das cargas de poluição difusa, então começam a entrar essas questões de qualidade, que é tão importante, né? Tudo isso vai levar, logicamente, a uma redução dos eventos de inundações, enxurradas, alagamentos e as consequências socioambientais, né? A redução da poluição hídrica, ou seja, mostrando essas interfaces entre o serviço de DEMAPU e os outros serviços do saneamento, né? Então, quando a gente tem um sistema funcionando adequadamente, ele também alivia a sobrecarga de outros sistemas, né? Controle dos processos erosivos causados pelo escoamento superficial e consequente redução do assoreamento dos corpos hídricos receptores, né? Um outro ponto, né, que é muito importante, é a manutenção da condição de pré-desenvolvimento das bacias de contribuição, de modo a não transferir o escoamento superficial excedente para outras áreas, ou seja, né, essa ideia de você não entender apenas a drenagem como levar água pluvial de um ponto para outro, mas sim de poder trabalhar essas condições de pré-desenvolvimento, o que leva a uma qualidade não só para essa área, mas também para as áreas que estão ajusante, né? Também promovendo, né, o armazenamento e o aproveitamento das águas pluviais,
assim como a infiltração e a recarga natural e artificial segura dos aquíferos, contribuindo para a garantia da segurança hídrica. Então, olha que importante colocar essas questões ali dentro do bojo da norma, né? A articulação desses serviços com os demais componentes do saneamento básico e a possibilidade da prestação conjunta, né? Justamente entendendo que esse serviço vai ser prestado, como ele vai ser prestado, né? A construção também de infraestrutura compartilhada, né? Isso também é algo muito importante, né? Entender um pouco como que isso se relaciona, né, com o entendimento nosso da DEMAPU, que é justamente entender que a escala, né, de planejamento do DEMAPU, ela deve ser sempre a bacia, né? E aí, se eventualmente você tiver mais de um município, você vai ter que trabalhar essas questões de uma forma conjunta. Então, a possibilidade disso, em uma escala mais adequada tecnicamente, é justamente trabalhar isso dessa forma, a prestação regionalizada, enfim, são vários avanços que entram aí dentro dessas questões, né? E aí, todos esses conceitos, eles levaram, por fim, a um desenho da prestação do serviço, que foi o objetivo final da norma, né? Então, eu vou tentar, assim, ser breve, a gente não estourar tanto tempo, mas justamente mostrar para vocês um pouquinho de como que ficou a cara desse serviço. Então, como que ele foi estruturado, né? Ele foi estruturado entendendo que a gente tem atividades, né, que são o planejamento, a articulação com outros instrumentos e políticas, o projeto e a execução das obras, operação e manutenção, gestão e administração, né? E a gente tem os sistemas, como eu falei, baseados na infraestrutura verde, azul e cinza, e que cumprem essas funções, né? As infraestruturas que cumprem essas funções de coleta, transporte, amortecimento de vazões e volumes, tratamento e disposição final, né? E aí também um outro ponto, né, que é um avanço significativo é esse entendimento, né, da coleta, né, no sentido de que existem dispositivos que não somente podem fazer uma função, como a boca de lobo, que vai coletar as águas pluviais, mas, por exemplo, um jardim de chuva, que ele faz a coleta, o transporte, o amortecimento, o tratamento e, eventualmente, uma disposição final, se ele vai infiltrar. Então, quando a gente coloca essas funções aí no jogo, a gente começa a ver o quanto a infraestrutura verde-azul ela traz uma multifuncionalidade diferente da cinza, né? Onde eu tenho uma canaleta, por exemplo, só vai fazer o transporte. Então, isso que é muito legal e isso que traz também esses benefícios no sentido de valorar, né, esses dispositivos, né? Mostrar quais são as funções que eles cumprem, né? Bom, e aí a gente tem aqui, né, as atividades, né, como eu falei, vou passar muito rapidamente, mostrar um pouquinho a respeito disso, e aqui as diferentes infraestruturas, né, instalações operacionais, né. Aqui a gente tem, por exemplo, né, a coleta, né, quais são os objetivos da coleta? Captar e direcionar com segurança o escoamento superficial, conforme critérios de projeto, para um determinado tempo de retorno, evitar enxurradas, respeitando o limite de velocidade de escoamento, considerando as características técnicas, priorizar o uso de dispositivos de controle na fonte, que sejam harmonizados à paisagem urbana, né? Então, aí sempre trabalhando, como eu falei, né, boas práticas, exemplos que sejam interessantes, e difundindo cada vez mais essa cultura, tá? E sempre com essa ênfase, né, que esses projetos devem ser executados de forma a atender os princípios de sustentabilidade e abordagem das SDGs, né? Aí, como eu falei, um dispositivo de transporte como um canal, que ele né, só cumpre uma única função, enquanto a gente tem um outro dispositivo que vai cumprir diferentes funções e que vai contribuir muito mais para os objetivos da norma, né? Os objetivos da prestação do serviço, que são muito mais amplos do que apenas evitar as enxurradas, alagamentos, enfim, tá? Então, acho que isso que é muito legal enfatizar aqui com vocês, né? A questão também do amortecimento de vazões e volumes, como eu já falei um pouquinho, né? Avançando nessa ideia de que não é só controlar a vazão de pico, mas também fazer esse manejo, né, do volume, né, e conseguir reduzir. Não veem de novo?
Olha, eu tenho que estar mexendo aqui. Agora sim. E a gente tem também sempre essas diferenças, né? Os projetos enfatizando aí o uso de SBNs. E o tratamento que ele vai aparecer, né? E eu acho que podemos esperar aí, inclusive, uma maior mobilização na participação para as próximas normas, que vão abordar também a questão dos critérios, né? Os indicadores, e aí eu vejo essa parte do tratamento, indicadores de qualidade entrando bastante aí na próxima norma. Eu acho que isso é algo que todos nós devemos, né, brigar por isso e continuar trabalhando nesse sentido, porque quanto mais a gente trabalha a questão do tratamento, mais a gente valoriza, né, as SBNs, afinal de contas, né, um dispositivo, ele vai não somente conduzir, ele não somente vai fazer amortecimento, mas ele vai promover melhoria de qualidade, e para isso a gente sabe do grande benefício que as SBNs têm, né? Então eu acho que a gente pode esperar avanços nesse sentido, né? E a disposição final, né? Ou seja, a gente tanto pode fazer uma disposição final num corpo hídrico, com um vertedor, um dissipador, né, de energia, quanto a gente pode fazer a disposição final em um poço de infiltração, porque ele vai infiltrar no solo e ali a gente tem essa disposição final, tá? E então eu vejo aí o quanto, né, parece simples, né, você identificar essas funções, mas na verdade são questões assim que passam por um amadurecimento geral do campo, né, do conhecimento e por essa participação bem ampla que a gente teve e que foi assim essencial para esse amadurecimento do material, né? E acho que agora para a gente completar, né, um pouquinho, né, de para quem então essa norma se aplica, né? Qual que é o alcance dela e quais são os próximos passos, né? Então, apesar da gente entender que existem muitas instituições que são envolvidas, né, nos serviços, como a própria universidade, centros de pesquisa, né, a Defesa Civil, enfim, os órgãos, agentes financeiros, né, os próprios comitês de bacia, enfim, muitos atores participam, né, dos serviços de DEMAPU, porém, a norma se aplica aos atores centrais, né, que então serão aqueles que têm as atribuições definidas na própria norma, suas responsabilidades com relação a todas essas questões que eu apresentei, relacionadas à atividades, à infraestrutura, enfim, né? E aí, quais são esses atores centrais, né? São essas entidades reguladoras infranacionais, né? O titular do serviço, né? Que é o município ou o Distrito Federal, né? A gente tem o prestador, que ele tanto pode ser, né? O próprio titular, ou ele pode ser um prestador atribuído, que tem a competência, né, para prestar esse serviço, a qual o titular ele vai delegar a prestação do serviço, né, e os usuários, que são as pessoas físicas ou jurídicas que usufruem desses serviços, né. Então, aqui a gente tem essa definição dos atores, né, dentro da prestação do serviço, e por fim, a gente tem agora, né, esses próximos passos, né, a gente vai, né, pincelar aqui, no sentido de que o titular, né, agora ele vai delegar essa regulação do serviço, né, a ERI, ela vai, né, justamente publicar o ato normativo sobre a regulamentação ou da prestação do serviço, né, o titular ou ele realiza diretamente esses serviços ou ele concede ao prestador, e o prestador que deve realizar esse serviço adequadamente com base nos instrumentos normativos, contratuais e técnicos, né. E aí o prazo, né, a Ana, ela abre, né, o recebimento da comprovação em 20 de maio de 2026, de 2028, e encerra em 20 de agosto de 2028, né. Então, esse processo todo, né, como eu falei, ele ainda tem alguns momentos, né, para acontecer, e que a gente pode esperar aí mais alguns desdobramentos dessa norma, como eu falei, nas próximas normas que serão lançadas, e também reforçando, né, para todos vocês a importância, né, da participação, né, social na construção dessa primeira norma e a importância para as próximas que virão, principalmente a prestação
aos indicadores de prestação do serviço, né? E a partir de agora, né, a gente tem trabalhado nessa questão agora, que é como transformar esse documento, né, em um documento que seja, né, mais, mais fácil de ser utilizado, né, no sentido de explicar mais. Então, a figura do manual, ela vem para isso, e depois um curso de capacitação, que é justamente mostrando aí algumas questões, entendendo melhor a articulação desses serviços com outros serviços, e aí pensando, né, nos próximos passos, como que isso vai se desenrolar, esperando, né, que tenha bons frutos aí, para que a gente tenha um serviço prestado de uma forma cada vez melhor, enfim, né, acho que seria esse panorama que a gente trouxe, né, e agradecer também vocês pelo convite e pelo espaço aí de fala.